Olá, professor Davidson aqui hoje com mais uma videoaula para o canal DS Matemática. E hoje nós vamos trabalhar com os conceitos de ângulos e classificações. Bom, então, logo após a vinheta, a gente vai dar continuidade ao estudo dos triângulos. Então, estamos aí, triângulos e classificações, tá? Então, nós vamos estar falando hoje sobre esses conceitos de triângulos e como que a gente pode classificar, né, os triângulos. Temos aqui algumas perguntas, né? Os triângulos e suas aplicações no cotidiano. Então, a primeira pergunta, você já observou ao seu redor a presença marcante de diversas coisas que têm a forma triangular? Tá aí uma pergunta, né? 2. Já se perguntou sobre a utilidade dessas formas no cotidiano? Então, de que forma que eu posso estar usando o triângulo? Que forma? Você já parou para imaginar como seria a nossa vida sem as formas triangulares? Né? Como seria? Tá? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Realizar o estudo dos triângulos é fundamental para diversos ramos da ciência e o domínio de suas propriedades. E é elemento essencial para entender suas utilidades. Então, como nós podemos ver aqui, também na imagem, nas imagens que eu coloquei aqui para vocês, situações do nosso dia a dia que está presente ali a ideia de triângulo, né? Temos aqui na vasilhinha aqui, ó, um formato de triângulo. Então, cada recipientezinho desse aqui tem a forma triangular. Aqui no formato geométrico da casa, ó, também, triângulo presente aqui, ó, objeto de sinalização da pista, ó, também em formato de triângulo. Então, você pode perceber que é comum encontrar várias situações no cotidiano onde as formas triangulares estão presentes, como a gente pode ver aqui nessas imagens, tá bom? Olha só, mais alguns exemplos, tá? Aqui no telhado, ó, pode ver aqui, ó, formatozinho aqui triangular, formatozinho da torre aqui, ó, enfim. A gente pode perceber que no dia a dia a gente tem sempre aplicações de triângulos aí dentro da nossa vida, tá bom? Dando continuidade, vamos lá. Classificação. Vamos classificar agora os triângulos. No estudo de triângulos, podemos classificar simultaneamente os triângulos de duas formas de acordo com seus. Primeiro, nós podemos classificar de acordo com seus lados, tá? Com seus lados e de acordo com os seus ângulos. Então, de acordo com os lados, a gente vai ter uma forma de classificar os triângulos. E de acordo com a medida dos ângulos, como são esses ângulos, a gente também vai classificar os triângulos, tá bom? São as duas formas. Então, isso pode ser classificado de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Bom, classificação dos triângulos. Quanto aos lados do triângulo, né? Quanto aos lados, os triângulos classificam-se de três formas. Então, vamos ver aqui. A primeira forma que a gente pode ver aqui é triângulo equilátero. A segunda, triângulo isósceles. E a terceira forma é triângulo escaleno. Então, de acordo com a medida dos lados, né, de acordo com os lados do triângulo, a gente pode classificar os triângulos em equilátero, isósceles e escaleno. São os três tipos. Bom, vamos ver o primeiro tipo aqui. Nós observamos que o primeiro é o triângulo equilátero. Então, qual é a definição de triângulo equilátero? Quando o triângulo equilátero é quando ele possui todos os lados, ó, observação aqui, ó, todos os lados congruentes. Significa o que, o congruentes? Que eles têm a mesma medida. Então, todos os lados devem ter a mesma medida. Então, eu representei aqui o triângulo ABC de lado L, né? Triângulo ABC aqui de lado L. Então, cada lado desse triângulo aqui, ó, mede L. Então, são três lados iguais, tá bom? E uma consequência interessante desses três lados ter as mesmas medidas é que os ângulos internos de um triângulo equilátero, ó, os ângulos internos, o ângulo C aqui, o ângulo A e o ângulo B, todos medem 60 graus. Tá bom? No triângulo equilátero, os ângulos internos todos são iguais e as suas medidas são de 60 graus. Tá bom? Então, totalizando aí um valor de 180 graus. Tá bom? Então, todo triângulo, a gente já sabe pela propriedade que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja ele, sempre é igual a 180 graus. Tá bom? E, em específico, no triângulo equilátero, os seus ângulos internos todos medem 60 graus. Tá? Então, tá aqui as características. O triângulo equilátero, três lados congruentes e três ângulos
internos congruentes de medida 60 graus. Tá? Então, não esqueça, os três lados são iguais e os três ângulos internos são iguais a 60 graus, são congruentes. Tá bom? Então, esse é o triângulo equilátero. O segundo triângulo é o triângulo isósceles. Então, quando que um triângulo é isósceles? Então, o triângulo é isósceles quando possui pelo menos, olha só, agora aqui já muda, né? Quando ele possui pelo menos dois lados de mesma medida. Então, se ele tiver pelo menos dois lados com a mesma medida, ele já é considerado um triângulo isósceles. Tá bom? Se ele tiver os três lados equiláteros, se tiver pelo menos dois, ele é um triângulo escaleno. Nesse exemplo aqui, eu criei o triângulo DFE. Esse triângulo aqui, ele tem dois lados com a mesma medida, tá? Os lados DF e o lado FE, tá? Esses dois lados têm a mesma medida, de medida L, que eu coloquei aqui L, tá? E o terceiro lado tem uma medida diferente, que eu chamei de M. Tá? Observe, uma consequência interessante do triângulo isósceles é que os dois lados iguais, eles formam com a base ângulos congruentes. Tá? Então, o lado FD e o lado FE formam com a base DE dois ângulos aqui, ó, de medidas iguais. Tá bom? Não dá para saber o valor dele, mas eu só sei que eles são congruentes. Então, características do triângulo isósceles. Pelo menos dois lados congruentes. Tá? Então, essa aqui é a primeira característica do triângulo isósceles, ele tem que ter pelo menos dois lados congruentes. Segunda característica, dois ângulos internos congruentes. Outra característica, o triângulo equilátero, né? Observação aqui, né? Ó, o triângulo equilátero é também um caso especial de triângulo isósceles, lógico, porque no triângulo equilátero os três lados são iguais. Logo, pelo menos dois lados são iguais. Aqui também, ó, no triângulo isósceles temos o ângulo do vértice e o ângulo da base, tá? Temos aqui, ó, esses ângulos aqui, o ângulo D e o ângulo E são chamados de ângulos da base. E o ângulozinho F aqui, ó, ele é chamado ângulo do vértice. Então, esses dois ângulos aqui da base, esse e esse, formam com a base aqui, ó, os dois lados congruentes, formam com a base um par de ângulos congruentes. É o ângulo D e o ângulo E. E esse outro ângulo aqui, que é o ângulo do vértice, ele tem uma medida diferente desses dois. Eu espero que você tenha entendido. Então, vamos partir para o próximo. O triângulo escaleno, né? Então, quando é que a gente vai dizer que um triângulo ele é escaleno? Então, um triângulo ele é dito escaleno quando possui as medidas dos três lados, ó, os três lados com medidas diferentes. Então, enquanto o equilátero, os três lados são de medidas iguais, o escaleno, os três lados têm medidas diferentes. Chamei uma de N, chamei uma de L e outra de M. Três lados diferentes. Por consequência, os três ângulos internos dele são também diferentes, tá? Com medidas diferentes, tá bom? Então, características, três lados com medidas diferentes, três ângulos internos com medidas diferentes. Então, esse é o triângulo escaleno. Bom, agora a gente vai classificar o triângulo quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, os triângulos classificam-se de três formas. Então, quais são elas? Primeiro, o triângulo ele pode ser retângulo, o triângulo pode ser obtusângulo e o triângulo pode ser acutângulo. Bom, então vamos lá. O primeiro que nós temos aqui é o triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, tá? Isso significa dizer que é um triângulo que tem um ângulo com medida de 90 graus, tá bom? Então, ângulo reto significa que o ângulo mede 90 graus. O triângulo ABC é retângulo em A. Então, como você pode ver aqui no desenho, nós temos que o ângulo de medida 90 graus aqui, ó. Então, esse ângulo aqui mede 90 graus. Seus elementos são a hipotenusa. Então, a hipotenusa que é o lado maior, que fica oposto aqui, ó, esse lado maior que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Temos os catetos BC, que são esses dois lados aqui, ó, o lado AQ e o lado AJ. Esse lado aqui, ó, B e C são os catetos. Temos a altura relativa à hipotenusa, que é representada pela H. Então, aqui, ó, essa aqui é a altura. MN, projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então, temos que o N, que é esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, o N, ele é a projeção do cateto C, tá? Sobre a hipotenusa. E o M, que é esse pedacinho daqui, do ângulo aqui até o ponto J, esse aqui é o valor do M.
O M é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. Tá? Esses são os elementos de um triângulo retângulo. Repetindo, temos um ângulo de 90 graus, tá? Temos a hipotenusa, o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Temos os dois lados, que é o B e o C, que são os catetos. Tá? E temos a altura, né, que é a altura relativa à base, né, relativa à hipotenusa. A base do triângulo aqui, no caso, está sendo a hipotenusa. Tá? E temos as projeções M e N. N, a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e M, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Outro triângulo que nós temos agora é o triângulo acutângulo. Em um triângulo acutângulo, os três ângulos são agudos. Então, significa o que é isso? Que a medida desses ângulos são menores que 90 graus. Tá? Entre 0 e 90 graus. Tá? Nesse intervalozinho aí. Então, isso são ângulos agudos. Em todo triângulo acutângulo, todos os ângulos internos têm suas medidas menor do que 90 graus, de 0 a 90. Então, ó, nesse triângulo aqui, ele é acutângulo. Então, a medida desse ângulo aqui é menor do que 90. Tá? Entre 0 e 90 é menor do que 90. Esse também e esse também. Então, se os três ângulos aqui têm as suas medidas menores que 90 graus, beleza, esse triângulo já é classificado como um triângulo acutângulo. O terceiro caso aqui é o obtusângulo. Um triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, ou seja, o ângulo ele é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Ele está nesse intervalo aqui, de 90 a 180. E dois ângulos agudos. Então, observa esse triângulo aqui. Nós temos um ângulo, que é o ângulo θ. Esse ângulo aqui ele é maior do que 90 e menor do que 180. E os outros dois ângulos desse triângulo são agudos, menores do que 90 graus. Então, esse triângulo eu classifico ele como um triângulo obtusângulo. Então, o triângulo obtusângulo possui um de seus ângulos com medida superior a 90 graus e menor do que 180, né? E os outros dois ângulos restantes são agudos, beleza? Tá? Então, vamos treinar agora um pouquinho aqui nessas questões. Então, trouxe aqui uns exercícios para a gente treinar. O primeiro exercício diz assim: quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. Primeiro, um triângulo isósceles, triângulo isósceles, possui dois lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Bom, aqui é estranho, não é? Beleza. O triângulo isósceles ele possui dois lados com comprimentos iguais. Até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Isso aqui é verdade. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Podemos afirmar, sim. Se eu tiver um triângulo isósceles, os dois ângulos que esses dois lados iguais formam com a base são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, não é essa daqui. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais, verdade. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos, falso. O triângulo equilátero, além dele ter todos os lados iguais, os seus ângulos internos todos são de 60 graus. A gente consegue sim afirmar que os três ângulos são sim de 60 graus. Então, letra B também não. Letra C, um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. Opa! Ter ângulo reto significa que ele é retângulo. Agora, não necessariamente dois, não pode ter dois. Bom, então, o triângulo retângulo ele só tem um ângulo de 90 graus. Letra D, um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um. Então, o erro está aqui, não é apenas um. Tá? Bom, e aqui nós temos na letra E, um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. Tá? Então, essa aqui seria a nossa alternativa correta, né? Que a gente viu que o triângulo obtuso ele tem que ter um ângulo realmente obtuso, não é que sua medida média é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, a alternativa correta aí na letra E. Questão 2. Sobre as propriedades, características e resultados a respeito de triângulos, marque a alternativa correta. Primeira questão, diz o seguinte, a letra A, a soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles é igual a 180 graus. Essa aqui de cara já é a correta.
tá? Se você perceber, a gente viu, eu comentei durante a aula, que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, tá? Ó, não esqueçam, a soma dos ângulos internos, tá? De qualquer triângulo, sempre essa soma vai ser igual a 180 graus, independentemente se ele é isósceles ou equilátero ou não. Tá bom? É qualquer triângulo, sempre a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então já matamos aí a questão 2, tranquilo, tá? Com essa propriedade. Questão 3, considere as seguintes afirmações. Um triângulo é chamado de escaleno quando seus lados possuem comprimentos diferentes. 2, um triângulo, a segunda definição, um triângulo ele é chamado de isósceles quando há dois de seus lados com o mesmo comprimento. Beleza, definição 2. 3. Um triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. 3. Bacana. Então, temos aqui as 3 definições, né? Então, de acordo com as definições apresentadas, um triângulo ele não é escaleno, tá? Ele não é escaleno quando e somente apenas quando. Então, se ele não é escaleno, ou ele é equilátero, ou seja, os 3 lados iguais, tá? Ou ele é isósceles. 2 lados iguais e um diferente. Tá? Ó, 2 lados iguais aqui e um diferente. Tá? Então, de acordo com as definições apresentadas, um triângulo não é escaleno quando e apenas quando ele, letra E, ele é isósceles, verdade. Então, se ele for isósceles, beleza, ó. Então, alternativa letra A. A letra B está dizendo que ele não é escaleno quando é isósceles, mas não equilátero. Nada a ver. Tá? A letra C está dizendo que ele não é escaleno quando e apenas quando ele não é isósceles. Falso também. E na letra D está dizendo não é equilátero e nem isósceles. Não, falso também. E na letra E, não é equilátero. Então, se ele não é equilátero, ele pode ser aqui, ó, isósceles. Tá? Então, de acordo com as definições apresentadas, um triângulo não é escaleno quando e somente quando ele é isósceles. Bom, agora vamos resolver a questão número 4, não é? A questão número 4 diz: analise as afirmativas, se as afirmativas são verdadeiras ou falsas, e marque a opção que classifica a sequência corretamente. A primeira temos, triângulo equilátero é aquele que com as medidas de todos os seus lados iguais. Então, beleza, isso aqui é verdadeiro. Então, triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida. Escaleno é o nome de um triângulo que possui a medida de 2 lados iguais. Falso. Falso por quê? Porque o triângulo equilátero ele também tem 2 lados com medidas iguais. Ó. O triângulo equilátero ele tem 2 lados com medidas de 2 lados iguais. Né? Se eu pegar aqui o triângulo equilátero, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, esses 2 lados aqui são iguais. Tá? Mas ele não é escaleno. Tá? Ele é equilátero. Então, onde é que está o erro aqui? Ele tem pelo menos 2 lados com medidas iguais. 3. Obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. Falso. Tem um ângulo reto, é o triângulo retângulo. Então, esse aqui é falso também, né? E no item 4 diz, chama-se acutângulo o triângulo com seus 3 ângulos internos agudos. Verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, alternativa correta, letra C. E aí, pessoal, a gente chega ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido o que a gente foi transmitido durante esses breves momentos. Tá? Então, curtem nosso vídeo, compartilhem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações do YouTube quando a gente postar novos vídeos. Tá? Agradecemos aí a sua participação, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.